Boa noite. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença de todos vocês. Eu acho muito importante e muito gratificante a presença desse público jovem que vem interessado em literatura e em cinema brasileiro. Eu gostaria de agradecer inicialmente algumas instituições que tornaram possível esse evento, essa mostra Ler e Ver. Inicialmente, Ângulo Vestibulares, né? Opa! A Fraia Produções, Prefeitura de São Paulo, o apoio do Hotel Maxud Plaza e a Rádio Oi FM. Então, gostaria de agradecer ao Fred, a presença, a Sandra Kogut, diretora, e vamos então começar os nossos trabalhos, não é? Passando a palavra para o Fred. Boa noite. Eu queria conversar com vocês sobre o Campo Geral, não é? Que é a obra na qual a Sandra se baseou. Antes de mais nada, essa série se intitula Ler e Ver, e eu acho que uma coisa que a gente precisa pensar um pouco é por que ler? É sentir prazer. A leitura é um ato prazeroso. E quanto mais prazerosa a leitura é, quanto mais a gente vai aprofundando em determinadas camadas de leitura. Existem algumas obras que trazem essas camadas de leitura inscritas em si. Ou seja, são obras que não dá para você ler se você lê só na superfície. Você lê uma obra do Guimarães Rosa, primeiro, é muito difícil, inclusive, você continuar, você entrar naquela linguagem, você conseguir se acostumar com a linguagem. Agora, quando você começa a adentrar no universo do Guimarães Rosa, é uma coisa impressionante, não é? Porque ele faz com que a gente tenha que reler essa obra especificamente, qualquer um dos contos ou dos romances que ele tem escrito. Em 1956, o João Guimarães Rosa publicou O Grande Sertão Veredas. Mas, no mesmo ano, ele publicou um livro chamado Corpo de Baile, originalmente num volume só. Depois ele separou em 3 livros diferentes. Um chamado Noites do Sertão, outro chamado No Urubuquaquá, no Pinhém, e outro chamado Manuelzão e Miguelim, né? O livro Manuelzão e Miguelim trazia 2 poemas, segundo ele. O primeiro poema é o poema Campo Geral, e o segundo é o poema Uma História de Amor, que é a história do Manuelzão. Campo Geral é a história, então, do Miguelim. E é muito interessante como ele começa a descrever, ele fala assim: um certo Miguelim morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos, longe, longe daqui, muito depois da vereda do Frango d'Água e de outras veredas sem nome ou pouco conhecidas, em ponto remoto no Mutum, né? E aí aparece a palavra Mutum. Ela é um palíndromo. Dá para você ler Mutum para lá e Mutum para cá. Mais do que isso, se você olhar as letras de Mutum, o M é simétrico, o U é simétrico, o T é simétrico. Ora, uma leitura da palavra Mutum possível é de que, se vocês acompanharem aqui o gesto, vocês vão entender, é que Mutum é um local entre morros e vales e é um local de sofrimento. Perceberam? Isso ele fala no texto, né? Agora, ele não mostra isso na palavra Mutum, né? Ele pensou isso na hora de fazer? Claramente. Ele não explicitou. E faz parte da gente ler, do prazer da gente ler, descobrir essas coisas, né, quando a gente está lendo esse texto. O Guimarães Rosa escolhe um tipo de narrador bem interessante. Como é que é? Vocês sabem que tem narrador em primeira pessoa, narrador em terceira pessoa, né? Então toda a história é passada a partir da visão que o Migueli tem. E a gente lendo, a gente acompanhando, a gente vai sentindo pena do Miguelim, que vive nessa vida o conflito do pai com a mãe, o conflito com o tio que ele ama tanto. Ele tem uma relação belíssima com o irmão chamado Dito, né? Eles se amam muito, é muito interessante. E o Miguelim é o fabulador, ele cria histórias, ele inventa histórias, enquanto o Dito é claramente a razão. Então, o Miguelim vai vivendo essa vida cheia de erros. E é interessante, logo no começo dessa história, tem a frase que me parece lapidar para a história inteira,
que é a seguinte frase: no começo de tudo tinha um erro. Miguelinho conhecia pouco entendendo. Está no comecinho, primeira página. Esse erro pode ser o erro dele não ser filho do pai. Você pode entender assim, porque quando você está começando a ler, você já começa a desconfiar que tem algo errado. Qual seria o erro? E ele conhecia, mas não entendia direito. Né? Porque o Miguelinho é intuitivo. Enquanto o dito é racional, o Miguelinho é intuitivo. Ora, e eles vão vivendo essa vidinha até que o dito morre. Né? Ele se machuca no pé, como aparece no filme. Certamente dá para entender claramente que é tétano, né? E ele acaba morrendo. A morte do dito, evidentemente, afeta muito a família, afeta muito ao próprio Miguelinho. E um dia ele está lá brincando, e tem um momento que é o grande clímax dessa história, e que também é a reviravolta. De repente, ele está brincando lá, o médico chega, encontra o Miguelinho, e percebe que o Miguelinho é pit cego, como ele fala. Rosa! Tiago é pit cego! O Miguelinho fica olhando para as formiguinhas, para as folhas. Ele não se contém, ele nunca tinha visto nada. Agora, olha que legal. A partir dessa cena, a gente tem que reler essa história. A gente é forçado a reler a história inteira, nem que seja na nossa cabeça. Por quê? Porque todas aquelas coisas que a gente achava que era de um garoto perturbado, não é de um garoto perturbado, é simplesmente um garoto pit cego. Né? A partir do momento que o doutor dá os óculos, ele também convida o Miguelinho para ir para a cidade, para estudar. E olha, o que ele está falando? Vir para a cidade, estudar, é ter esses óculos. E é impressionante. No campo geral, quando a gente descobre que o Miguelinho não vê direito, a gente bate na testa e fala, que burro que eu fui. Como é que eu não percebi? Mas ninguém percebe, quando não sabe, né? E aí você percebe o quê? Que você também é pit cego, é isso aí. Como foi o seu contato com o Guimarães Rosa? Lá no início mesmo, se lá na escola, como você descobriu o Rosa e por que Campo Geral para adaptar para o cinema? Eu não li Guimarães Rosa na escola, porque eu estudei numa escola francesa. E o Campo Geral, eu li esse livro, sei lá, talvez há 15 anos atrás, e quando eu li esse livro, eu fiquei encantada, eu fiquei apaixonada por esse livro. E imediatamente pensei, adoraria fazer um filme. Por quê? Porque é uma história muito universal. A infância, eu acho a infância um momento terrível na vida, assim, as regras, é super injusto, tem uma pena das crianças. E essa sensação que você tem quando você é criança, assim, às vezes você faz tudo errado. E eu acho que esse livro fala disso de um jeito incrível.